Oi pessoal, eu sou o Emanuel, esse daqui é o Sebo Velho, local onde eu compartilho em vídeo as minhas experiências literárias com vocês. Também estamos no Instagram como @sebo_velho, então se está chegando novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, fique à vontade, que hoje eu vou mostrar para vocês as minhas leituras de agosto de 2024. Antes de irmos para as leituras que eu fiz agora nesse mês de agosto de 2024, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Conseguiram escutar já o episódio do podcast Fale Mais sobre Livros? Sabem do que eu estou falando? Não sabem? Eu iniciei agora um podcast com o meu amigo o Ulisses e disponibilizamos ele no Spotify. Chama-se Fale Mais sobre Livros. Como pontapé inicial desse projeto, a gente decidiu fazer um episódio onde buscamos encontrar as 5 principais leituras para o início da nossa vida literata. Um bate-papo de quase 1 hora, foi bem divertido de fazer e eu espero que vocês gostem. Tá lá no Spotify, Fale Mais sobre Livros, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo. Confiram lá, e esse é mais um projeto envolvendo a literatura, o livro, o hábito da leitura, e dessa vez com o Dr. Ulisses, né, que é o meu colega, ele é psiquiatra, eu sou psicólogo, dessa vez também falando um pouco sobre sociedade, sobre saúde mental e um tanto de outros temas. Fica o convite para todo mundo que já me acompanha por aqui. Feito então um convite para vocês conhecerem esse novo projeto, vamos às leituras de agosto de 2024, um mês bem gelado aqui por Florianópolis, um mês que eu decidi ler Os Russos. Estou aqui com a camiseta que eu ganhei da Margot, um beijo Margot, do Leão Tolstói, né? Conhecem o Leão Tolstói? Um baita de um escritor. Estou aqui com a camiseta dele para entrar na temática desse vídeo, na temática desse meu mês, um mês que eu decidi, enfim, só ler Russos e um penetra, que eu vou mostrar no final do vídeo. Gosto de fazer algumas experiências assim, tipo, vou só ler brasileiros nesse mês. Essa experiência de só ler russos em um mês eu já fiz alguns anos atrás. E desse ano eu fiz de novo. Vocês têm dessas também? Gostam às vezes de nichar um período de leitura de vocês e tal? Eu tenho um pouco disso. E já aproveito para convidar você que está escutando aqui, me assistindo aqui no Sebo Velho, vou informar que em outubro, mês do meu aniversário, vai ser o mês do Bolanho. Vou pegar os livros que me faltam do Roberto Bolanho, que estão aqui na estante, falta eu ler, e vou ler só Bolanho em outubro. Quero só ver o que vai sair dessa. Vocês vão conferir. Primeira leitura de agosto de 2024 foi A Dama do Cachorrinho e Outros Contos, do Chekhov. Esse grande escritor russo, adorado por um tanto de gente, muito lido aqui no Brasil, e tem uma legião de fãs aqui no Brasil também, de pessoas que gostam muito da sua literatura e também do seu teatro, que eu ainda não conferi. Eu pude perceber isso muito mais quando eu mostrei lá no Instagram do Sebo Velho que ia ler esse livro de contos. Gente, foi bastante pessoas interagindo comigo, me contando os seus contos favoritos, me incentivando muito para efetivamente pegar e conhecer de vez o Chekhov. Bastante gente já leu, bastante gente tem opiniões sobre, bastante gente quer ler também, enfim. Consegui preencher um pouco mais uma lacuna, né, na literatura russa, conhecendo aqui o Chekhov nessa edição da Editora 34, excelente no trabalho com os russos. Essa edição bonitona que eu tenho aqui tem a tradução do Boris Schneiderman, famosíssimo, tem também a organização, a tradução, pós-fácil e notas, evidentemente, dele. O que eu pude folhear aqui é que ele fez uma seleção de contos que me parece conseguir contemplar vários períodos da produção literária do Chekhov, no sentido dos contos, dá conta de mostrar, mesmo que um pouquinho, todas as temáticas que ele gostava de trabalhar na literatura dele. Excelente porta de entrada. Foi a minha e recomendo para quem quiser também conhecer esse autor. Chekhov, conhecido pela sua maestria em contos curtos, narrativas
bem curtas mesmo. Alguns contos um pouco mais extensos, mas na grande maioria 4 páginas, 5, tem uns menores que isso. Recebeu críticas na sua época por essa originalidade no trabalho com a narrativa curta. O pessoal falava que que os seus contos, diferentes dos contos da época, não tinham uma trama, não tinham um grande conflito. O que eu percebi lendo esses contos do Chekhov é que tem pouca trama, tem pouco desfecho em alguns, mas tem muita vida. A vivacidade das suas narrativas chama muita atenção. É o objeto que mais se destaca enquanto eu lia os contos do Chekhov. Adoro ler livros de contos, tá? Gosto bastante. Não sei se leio tantos, estou olhando aqui na estante, tem alguns que eu quero ler ainda esse ano, mas eu vou comentando sobre alguns contos aqui do Chekhov. Um conto que eu achei muito interessante, A Morte do Funcionário, começa com um espirro, o conflito a partir de um espirro num teatro e vai culminar numa morte. O comezinho ganhando proporções épicas. Um outro conto muito divertido é o Camaleão, aonde um cachorro de rua e as pessoas que o cercam e o conhecem fazem acontecer o conflito da narrativa. E a depender dos outros, da fala dos outros, da percepção dos outros, das relações sociais que se estabelecem entre aqueles humanos que estão interagindo ou estão ali em conflito com o cachorro da história, ora ele é vira-lata, ora ele é arquiduque, a depender sempre do outro, da narrativa que as pessoas trazem a respeito daquele animal. Outro conto que eu gostei bastante é o Guarda-Livros. Com uma estrutura de diário, a gente vê os registros diários de um homem vendo seus anos passar à espera de uma vaga de emprego que nunca chega. Muito interessante o recado que um conto desse pode dar, né, de ir em busca da vida, de fazer acontecer, de não deixá-la passar, de não esperar. Outro conto que eu gostaria de destacar, para mim um dos melhores a ser relido aqui nesse livro é o Angústia, escrito, para vocês verem, em 1886. E na narrativa do Angústia a gente tem uma personagem vivendo um luto. E, cara, é de tirar o fôlego esse conto, essa narrativa. Se destacou muito também na minha leitura. É uma espécie de cartografia do luto, do enlutamento de uma pessoa, mas que foge muito disso. Em 1886, essa personagem já falando coisas muito importantes no âmbito da passagem pelo luto, sobre falar sobre ele, um conto que eu diria que tem até um tom psicoterapêutico, no sentido de incentivar, de demarcar a importância de se conversar sobre esses acontecimentos que causam sofrimento na vida, né? A necessidade de falar com uma outra pessoa. Tem até um momento que a personagem diz que é necessário falar lenta e com método para que o seu sofrimento, para que as suas dores ali consigam uma vazão, consigam uma espécie de elaboração. Muito interessante, muito legal. Então os contos do Chekhov vão sempre por cenazinhas, sempre por acontecimentos comezinhos, o espirro, um cachorro de rua, um bilhete premiado, sempre por uma cena meio do cotidiano, assim. Estava acostumado a ler os livros do Dostoiévski, vou falar sobre ele aqui, mas o Chekhov apresenta uma outra Rússia, uma Rússia, como eu disse, com muita mais vida, uma Rússia um pouco mais solar, digamos assim, mais divertida. Gostei demais de passear pela Rússia do Chekhov. E se tem algo que eu gostaria de trazer aqui também, para encerrando meus comentários sobre esse livro, foi algumas marcações de contos que eu fiz aqui, onde a trama, os protagonistas da narrativa são crianças. E eu achei a forma que o Chekhov fala sobre as crianças e o espaço que elas têm nessas narrativas aqui extremamente interessante, tá? Eu marquei aqui o Casa-se a Cozinheira,
o Criançada, o Vanka e o Grisha, para marcar alguns aqui. Mas tem também um outro o Acontecimento também tem crianças. Por que eu destaco isso, né? Bom, talvez por estar trabalhando com crianças na clínica, pode ser, mas eu achei interessante porque o Chekhov parece que faz esses contos das cenas comezinhas para mostrar uma espécie de contingência do social que acontece ali, uma espécie de contradição, de jogos de interesse, desse jogo social das pessoas, né, dos adultos, né? Ele traz um pouco isso, a contradição dos acordos, dos combinados. Tem bastante disso de mostrar um certo esquema de jogo, de troca, de competição, que acontece dentro do social, da burguesia lá da época, dos trabalhadores lá da época. E as crianças, me parecem, nesses contos, chegam para trazer um outro olhar, chegam para trazer uma espécie de lição para essas coisas que estão acontecendo. O Case-se com a Cozinheira é o maior exemplo disso. Uma cozinheira vai se casar, um casamento forçado. E a gente vê um casamento que ela não quer. E talvez nem o marido quer tanto também, o cara que vai casar com ela. E a gente vê na narrativa aquela cena acontecendo sempre pelo olhar do menino da casa, né? O filho dos patrões ali. E daí vou dar um spoiler agora, tá? Mas, pô, é um spoiler de um livro que tem 30 e poucos contos, então me deem esse desconto. Mas vai se observando, então, todo o sofrimento, a condição daquela cozinheira que vai se casar com o cara, né? Naquele casamento arranjado. E a gente sempre observa pelo olhar da criança, né? O olhar da criança dando-se conta do quão contraditório é aquilo, do quanto aquilo não faz sentido, né? Do quanto aquilo diz respeito a uma lógica outra imposta por aquelas duas pessoas. E tudo isso na inocência do olhar da criança. Para no final do conto, o desfecho do conto é a criança, né, tomada pelaquela angústia e dando-se conta da contradição e da falta de sentido que tem aquele casamento. No último dia da cozinheira na casa dele, ele desce do quarto dele, pega uma maçã e enfia no bolso dela. Dá esse presente para ela. Maravilhoso, lindo. No outro conto, a criançada, o Chekhov narra um agrupamento de crianças num final de tarde, meio que num dia meio à noite, sozinhos em casa, brincando, enquanto os adultos não estão. E tanta coisa acontece naquela brincadeira, e o final daquele conto é tão bonito, é tão criança, é tão infância, que eu pensei assim, a infância, essa odisseia, né, que todos nós passamos, assim, e que nunca deixa de nos habitar. Achei muito bonito, tá? As crianças que aparecem aqui nos contos do Chekhov. Não sei se existe né, maiores outras visões do Chekhov a respeito disso, mas eu destacaria o protagonismo das crianças em alguns desses contos aqui. Acho que ele consegue dizer muito, ensinar muito a nós adultos, né? A criança ensina muito a nós adultos. O Chekhov acho que já percebia isso lá atrás, certo? A Dama do Cachorrinho, do Chekhov, foi um livro que me acompanhou no mês de agosto inteiro, né? Comecei no início de agosto, terminei lá na última semana. Fui lendo assim, né? Tentei ler tudo de uma vez, daí parei e depois voltei. Parei porque fui ler a segunda leitura do mês. Então, a segunda leitura do mês de agosto foi Diário do Subsolo, do Fyodor Dostoiévski. Estou num projeto de ler Os Calhamaços, do Dostoiévski, já li o Crime e Castigo, ano passado eu li O Idiota. Esse ano não dava para encaixar Os Demônios, que era um que eu queria muito, nem tenho ele na estante, então decidi pegar um pequenininho que estava aqui, o meu irmão foi viajar e deixou alguns livros aqui comigo que não conseguiu levar nessa viagem, e entre eles estava o Diário do Subsolo, do Dostoiévski, nessa edição da Martin Claret, com a tradução e as notas do Oleg Almeida. Já vou falar sobre isso depois. Aí eu pensei, pô, cara, eu vou pegar o Dostoiévski curtinho para me manter aí lendo um Dostoiévski por ano, assim, um autor que sempre consegue me passar alguma coisa que eu uso na vida, que eu reflito muito, sempre consegue me dizer alguma coisa.
E no Diário do Subsolo, Notas do Subsolo em outras traduções, não foi diferente. Um livro difícil, tá? Ele é dividido em duas partes. A primeira é mais um monólogo do homem do subsolo. E lá com 40 anos, eu até brinquei com o pessoal, nossa, vou trabalhar bastante aqui minha saúde mental, minha saúde física, para não chegar numa crise dos 40 igual a do homem do subsolo, porque o monólogo desse livro aqui é desgostoso, pouco saboroso, azedo demais. E a segunda parte do Diário do Subsolo já vai para acontecimentos com mais ação, com mais fala, já vai para uma narrativa que não é monólogo, né? É cenas do homem do subsolo com seus 20 e tantos anos. O berço da psicanálise, posso dizer assim. Eu que estudei um pouco de psicanálise na faculdade, venho lendo ainda algumas coisas, né? Junto com esquizoanálise, mas está aqui, Dostoiévski, o berço da psicanálise. O homem do subsolo traz ideias que filósofos como Nietzsche beberam, o Freud bebeu demais do Dostoiévski, e nesse início, né, do Diário do Subsolo, a gente vai ter então um grande monólogo de um personagem dialogando sempre a respeito das questões da sua vida, dialogando sempre a questões do outro, né? E aí a gente pode pensar que os franceses, outras classes sociais da Rússia, outros estrangeiros, o outro que nem ele sabe muito bem pontuar o que é, mas ele sempre está nesse monólogo se direcionando para um outro, o criticando, o humilhando, o dilacerando, apontando as suas contradições e, ao mesmo tempo, validando tudo que esse outro o transmite, se culpando pelas contradições que ele percebe de si mesmo, que o diálogo com esse outro traz. É um cara que parece que quer destruir tudo que há fora, tudo que há no outro, mas também permite-se se destruir por todo esse outro, assim. Primeira parte do Homem do Subsolo é extremamente filosófica. Eu diria que também um pouco psicoterapêutica, no sentido de que a pessoa que vai para uma análise, para uma psicoterapia, é uma pessoa que, em alguns momentos, claro, depende, tá? Mas é um espaço, vamos lá, a clínica analítica, é um espaço onde a pessoa está muito perto, né, geralmente, de acessar os rincões da sua existência, da sua consciência, os rincões do seu ser, vai lá, para ser bem genérico, bem abrangente. É entrar em contato com os seus abismos, é entrar em contato com os alçapões do seu ser, dos seus desejos, dos seus medos, dos seus traumas, assim. É entrar em contato com os rincões mais profundos da gente, se conhecer o mais profundamente, se conhecer as partes que são cruéis, que são hostis, que nos constituem, assim. E o homem do subsolo abre as portas dos seus alçapões para que a gente veja tudo aquilo que está acontecendo com ele, né? E eu digo que é uma parte bem psicoterapêutica por essa pouca censura que ele tem ao falar sobre si mesmo, né? E que causa identificação na gente, pode causar um movimento de recusa, de repulsa, né? Mas me parece que também causa uma identificação, me causou em mim também, por também ter esse processo de uma autocrítica, de uma análise, de uma consciência de que existem sim também alçapões com coisas negativas, com coisas destrutivas que me habitam também. Né? Acho que é valioso, acho que é importante isso, né? Em algum grau, estabelecer algum diálogo com isso, reconhecer isso. E o Homem do Subsolo o faz de uma maneira muito feroz, muito intensa. A segunda parte do livro, após esse monólogo, já é um pouco mais no passado do Homem do Subsolo e a gente vê ele em ato. Ele sai daquele monólogo filosófico e vai para o ato para se relacionar com os amigos dele, para se relacionar com uma mulher que ele conhece. E daí a gente vê esse sujeito no mundo, né? Um sujeito que muitas vezes me parece estar assim, embatumado num nível de sofrimento, num nível de
de movimento de vida, de forma de existir destrutiva e que causa sofrimento para ele, mas que não dá, de certa maneira, o braço a torcer e entrou num circuito de permanecer naquilo. Né? Mesmo quando as pessoas tentam, a gente vê pessoas tentando ajudá-lo, a gente vê pessoas o maltratando, causando sofrimento, e ele continuando se engajando nelas. A gente vê esse homem em ato, assim. Um romance carregadíssimo. Eu achei mais difícil de ler ele do que O Idiota. Não sei se é porque é curto, é um tiro curto, então é como se fosse correr uma curta distância em alta velocidade. Muito mais difícil do que às vezes fazer 10 quilômetros de corrida num ritmo mais suave. Então, fica aqui. Segunda leitura foi o Diário do Subsolo. Foi difícil também pela tradução do Oleg de Almeida. Bastante gente critica as traduções dele e foi peguei muito esse livro também para experimentar as traduções do Oleg feitas na Martin Claret. Há muito tempo atrás eu assisti um vídeo onde falavam, cara, não lembro muito bem onde que é, era até o Oleg comentando num vídeo curto dele ou numa entrevista, que ele tentava fazer uma tradução do Dostoiévski para o português, tentando trazer para o leitor brasileiro uma experiência próxima do que seria um russo lendo Dostoiévski. Nesse vídeo que eu assisti, num comentário na internet, vou ficar devendo a fonte para vocês, ele até fala que ler o Dostoiévski para o russo não é uma tarefa fácil, porque é um prosador truncado, difícil, e eu senti muito isso nesse livro da Martin Claret, né? Traduzido pelo Oleg. Eu acho que ele conseguiu passar isso, se essa era a intenção, mas fica bem difícil, bem truncado. Não sei também se é um pouco por causa da complexidade desse título em questão do Dostoiévski, mas eu achei bem diferente das experiências que eu tive lendo Crime e Castigo e O Idiota. Ainda assim, valeu por essa experiência de ler, comparando tradução, assim, ver o que eu gostaria, e também valeu por me encontrar aqui com um romance que contribuiu muito para a psicanálise, contribuiu muito para a filosofia do Nietzsche, que eu leio bastante, e leio muitas pessoas, principalmente leio pessoas que beberam muito do Nietzsche. Então valeu bastante para mim essa leitura aqui, conhecer também. Grifei ele um tanto, refleti bastante sobre ele. Tá bom? Leitura difícil, segunda do mês. Terceira leitura do mês de agosto, mais um russo, foi esse conto em forma de livro dessa edição super simpática da LPM Pocket, né? A coleção 64 páginas. Eu trouxe o do Kerouac, tem uns meses passados aqui para vocês. Mais um livrinho do meu irmão, do Ezequiel, O Retrato do Gogol, com tradução de Roberto Gomes. É um conto bem curtinho, também dividido em duas partes, onde um pintor russo vai numa espécie de loja de quinquilharias, assim, quase que um sebão, assim, achados e perdidos, um negócio de móveis usados, assim, e compra um quadro, né? Compra um retrato. Pega ele, leva para casa e vai ter uma experiência mística com aquele quadro, com a presença daquele quadro na sua casa. Coisas meio que fantásticas começam a acontecer. Entre elas, achar uma quantia exorbitante de dinheiro nesse quadro, que muda a sua vida. E daí, na segunda parte desse conto, a gente vai ter a história desvendada por trás daquele retrato. Bem interessante também. Então a gente vai ter uma narrativa dividida em duas partes. Literalmente, o personagem principal sai fora e na segunda parte da narrativa a gente vai conhecer um tanto de outros personagens, vai conhecer a história desse quadro, as consequências das coisas da primeira narrativa. Achei bem interessante, bem legal. E pude entender o porquê o pessoal fala que o Gogol é uma excelente porta de entrada para a literatura russa. Aqui é um conto onde ele traz o extraordinário dentro do ordinário, traz uma coisa meio surrealista, meio mágica, meio fantasiosa,
mas traz bastante humor, traz uma prosa bem fácil de se pegar, nada tão complexa, tá? O conteúdo é sim um conteúdo passivo de maiores reflexões, de outras leituras, de transbordar um pouco para a página, mas nada muito cabeçudo, nada muito complexo, nada muito difícil. Um continho que a leitura flui, divertidíssimo, sabe? Divertido de se ler, prazeroso. Pude entender o porquê que o Gogol é recomendado para quem quer iniciar na literatura russa. O pessoal lá no Sebo Velho, no Instagram, já me recomendou outros, inclusive o Almas Mortas, né, que é o mais famoso dele. E daí agora pude, nesse mês, conhecer o Chekhov, conhecer um pouquinho do Gogol. Isso me deixou muito entusiasmado em conhecer mais um pouco desses escritores russos, assim, né, e para esses outros. Me entusiasmou em, de fato, pegar o Turgenev para ler. Vou fazer esse movimento em breve, né? E, claro, não deixar de fora o Leão, o Dosto, continuar lendo esses caras também. É isso. Minha terceira leitura foi esse continho pequeno do Gogol. Valeu muito como porta de entrada para a literatura do Nikolai Gogol. Aí eu falei que tínhamos um intruso dentro desse mês de literatura russa e o penetra da festa foi um penetra em todos os sentidos. Tá aqui. Foi um quadrinho. Escuridão, do David Small, publicado pela Dark Side, com tradução, vamos ver aqui, de Bruno Dorigatti, e foi um quadrinho presenteado pelo Daniel, também um seguidor aqui do Sebo Velho, me segue lá no Instagram, acompanha meus vídeos por aqui, e gentilmente, generosamente me enviou esse quadrinho. E eu adorei. Fechei o mês muito alegre, muito feliz lendo. Li em 2 sentadas esse quadrinho aqui, comecei ele e depois terminei ele num domingo e adorei. O David Small, pelo que eu pude pesquisar, é um ilustrador que trabalhou na New York, tem outros trabalhos, e esse quadrinho aqui, Escuridão, é desenhado e escrito por ele. A gente vai ter um drama, bem dramão mesmo, um dramão norte-americano, de um menino que a mãe foge de casa e o pai, que voltou da guerra, fica com esse menino. E daí a gente vai ter esse drama do pai e do filho pelos subúrbios dos Estados Unidos, viajando de carro para tentar emprego, tentar se fixar em alguma cidade. A gente vai ter um drama de subúrbio norte-americano, assim. Esse pai, no primeiro momento, tentando emprego, o filho acompanhando, depois eles conseguindo se fixar numa localidade, e daí esse menino frequentando a escola, esse menino conhecendo os amigos, tentando se enturmar, descobrindo a sexualidade, descobrindo os sentimentos que habitam aí a sua vida. É uma HQ bem triste, assim, o drama bem carregado. É uma narrativa que consegue passar também algo que eu admiro muito. Quando narrativas conseguem passar isso, narrativas que conseguem mostrar o quão fino é a vida, o quão frágil pode ser a vida, pode ser os sentimentos, o quão frágil pode ser, para também ser bem genérico aqui, tá, gente? O psicológico das pessoas, as relações, o quanto acontecimentos podem marcar profundamente alguém, né? E daí também reforça, assim, a necessidade do cuidado que a gente tem que ter com a vida, né? Eu achei muito bonito, assim, ele vai passando por umas situações que são bem difíceis, assim, e ele sozinho ali com o pai dele, com pouquíssima rede de apoio. Tudo isso é transmitido na narrativa de uma maneira extremamente fidedigna à vida, assim, a fragilidade desse jovem, assim. E é desenhado, o desenho, eu acho que ajuda muito nisso, assim. Eu não sei se vocês vão conseguir pegar aqui eu não sei se eu vou conseguir passar no vídeo para vocês, mas já logo no início eu vou trazer uma abertura, assim, da profundidade que é esses desenhos, sabe? Profundidade sensível deles, assim, ó.
é tudo muito bonito. Acho que o desenho é o grande mérito desse livro, assim, dessa história em quadrinho, mesclando essa narrativa dramática, profunda, que mostra a fragilidade que as pessoas podem encontrar na vida quando não recebem apoio, quando não têm estrutura, quando estão lançadas em condições de muita vulnerabilidade, né? Essa fineza que o tecido da vida ganha quando a pessoa está nessas condições, essa narrativa que se propõe a falar disso, somada a esse desenho, um traço extremamente bonito, leve, também um traço fino, isso me chamou muita atenção. Tem 2 ou 3 cenas em que o menino tem um sonho, e daí em uma dessas cenas, o menino sonha que estão jogando ele numa jaula de leão, e daí a gravura dele acordando do sonho é maravilhosa, assim, ó. Não sei se vai conseguir ver, mas o menino com esses olhos aqui, saltando, e aqui, né, o sonho ainda presente no corpo dele, né, os resquícios da vivência onírica, né, do pesadelo, no caso, do leão mastigando. E daí vai esse diálogo, o livro, o quadrinho inteiro. Agradeço muito ao Daniel por ter me enviado o Escuridão, do David Small. Como eu mesmo falei para ele quando agradeci, ele colocou lenha na minha fogueira de voltar a ler quadrinhos. Né? Eu já li muito quadrinho na minha vida, já li mangá, leio One Piece ainda, acompanho. Estou lendo o Sandman nas edições definitivas que eu tenho aqui, estou lendo 3. Aí até falei pro Daniel, cara, vou pegar o Sandman edição definitiva volume 3 para terminar, mas vou ficar de radar ligado aí para pegar outros quadrinhos nesse estilo aqui de one shot, né? E ler mais quadrinhos, consumir mais quadrinhos, porque é algo que eu sempre gostei. Gosto muito de desenhar, acho que é uma forma de expressão que para mim é muito terapêutica, é muito capaz de me trazer sensações boas, sabe? De dar vazões e de me expressar livremente, né? Me expressar de uma maneira fluida pelo desenho. E consumir quadrinhos me coloca em contato com isso, com os desenhos, assim. Então é algo que eu quero fazer mais. Aceito indicações de vocês aqui nos campos dos comentários de quadrinhos interessantes que eu possa gostar. Acredito que quem me acompanha aqui sabe um pouco o meu gosto, então aproveita para deixar algumas indicações de quadrinhos aí. Então é isso, pessoal. Essas foram as leituras do mês de agosto de 2024. Comentei um pouquinho sobre todas elas. Espero que tenham gostado. Deem um like nesse vídeo. Se inscrevam no Sebo Velho se não estão inscritos ainda e deixem nos comentários o que vocês leram em agosto, o que vocês acharam das minhas leituras e também não esqueçam de seguir um novo projeto lá, o nosso podcast, meu e do Doc, Fale Mais Sobre Livros. Fale mais sobre livros, assista o Sebo Velho, me siga no Instagram e até o próximo vídeo.